Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba. Está começando o programa Viver Bem Guaíba, que tem o oferecimento da AF Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Neste Setembro Dourado, mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, vamos falar de um tema muito importante: a detecção precoce do câncer em crianças e adolescentes, os principais sinais de alerta e a atuação fundamental do Instituto do Câncer Infantil no apoio ao tratamento e acompanhamento dessas famílias. Para conversar sobre esse assunto, temos a honra de receber nos estúdios da Rádio Guaíba o Dr. Lauro Grajanin, oncologista pediátrico, chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Instituto do Câncer Infantil e professor da Faculdade de Medicina da URGS. Dr. Lauro, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Boa tarde a todos, eu fico muito feliz com essa oportunidade de poder nos próximos minutos divulgar informações que possam eventualmente ser úteis a todos os pais, crianças e adolescentes que porventura estão nos ouvindo. Doutor Lauro, para a gente começar aqui a nossa entrevista, em primeiro lugar, queremos saber quais são os tipos de câncer mais comuns em crianças e adolescentes. Bom, o câncer mais comum na criança e adolescente, quando a gente diz criança e adolescente até 19 anos, é a leucemia, que, em geral, ela é do tipo leucemia aguda. Em segundo lugar, nós temos, em ordem de menor frequência, os tumores do sistema nervoso central, seguido dos linfomas e, posteriormente, diversas neoplasias, incluindo aquelas que ocorrem dentro da cavidade abdominal. No caso dos tumores do sistema nervoso central, quais são os principais sinais de alerta nas crianças? Os tumores do sistema nervoso central compreendem um grupo muito grande de neoplasias e a manifestação que o paciente vai demonstrar vai depender muito da localização desse tumor, da velocidade de crescimento e da idade da criança. De uma forma, assim, digamos, de ordem de mais frequente, nós temos aquelas neoplasias que ocorrem no cerebelo, uma estrutura no sistema nervoso responsável basicamente pelo sistema de equilíbrio. E aí a manifestação é mais ou menos coerente com a função do órgão. É uma perda da função do equilíbrio, que pode ser muito sutil, evoluindo ao longo das semanas, às vezes dos meses, para uma perda importante do equilíbrio. Outros sintomas têm relação com o aumento progressivo de uma massa, a gente chama massa tumoral dentro da cavidade craniana, comprimindo estruturas, bloqueando parcialmente ou completamente a movimentação do líquor dentro desse sistema. E aí o paciente vai começar a desenvolver dor de cabeça, cefaleia, que costuma ser matinal no final da madrugada. Acorda o paciente com dor, eventualmente associado a náuseas e vômitos. Outros sintomas, alterações visuais, perda de visão, ou uma paralisia facial de um nervo da região facial, sem uma causa evidente naquele momento, também são sinais de alerta. Então, como eu disse inicialmente, é uma gama grande de sinais e sintomas, claro. Mas aqui eu aproveito já para dizer que é muito importante os pais que têm o convívio 24 horas por dia com aquela criança ou adolescente, eles identificam que algo não está adequado, algo está muito diferente do que até então aquela criança vinha apresentando. É uma dificuldade visual muito intensa, é uma dor de cabeça que nunca teve. Então essa percepção, digamos, é uma questão subjetiva. E aí que entra, a participação dos pais nessa descrição mais detalhada dos sintomas, que vai ajudar ao médico a encaminhar algum exame ou alguma avaliação contra o especialista. Claro, até na escola, doutor, na escolinha, de repente a criança que já frequenta a professora poder relatar. Esse comentário é muito relevante, porque hoje em dia muitas crianças ficam
praticamente o período do dia numa escola e à noite vai para casa e acaba indo dormir. E as professoras, é comum isso, professoras identificarem em algum aluno um comportamento diferente ou alguma questão corporal diferente, alguma mancha, alteração motora. Uma alteração motora. E alertarem os pais, porque os pais vão ver a criança só à noite. Entende? Então, isso também faz parte de uma divulgação desse conhecimento. Com certeza. E qual é a incidência do câncer infanto-juvenil no Brasil e trazendo para nós, né, aqui no Rio Grande do Sul? Eu tenho dado aqui que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para 2025 no Brasil é de cerca de 8 mil novos casos por ano em crianças com menos de 19 anos. Esses números refletem também a nossa realidade regional? O INCA ele tem acesso a diversos dados e fornecem para a população o que está acontecendo. Atualmente, esses valores entre 8 e 9 mil casos anuais, ele nos dá uma ideia assim, do volume de pacientes, crianças e adolescentes que desenvolvem algum tipo de câncer. A nível estadual, a gente tem dados que se aproximam de 400 casos novos por ano. Então, não dá para necessariamente dizer que é uma doença rara, é uma doença incomum, mas ela está presente na nossa sociedade. Sim. E diferente do câncer no adulto, no jovem muitas vezes não há causa conhecida, né? Ainda assim, existem fatores genéticos ou condições que aumentam o risco? Cada vez mais, com exames mais elaborados, mais tecnologia, identificação de alterações genéticas, está se percebendo que aquilo que anteriormente era extremamente raro, uma síndrome genética associada a câncer, hoje em dia existem síndromes genéticas quase que imperceptíveis quando se olha para o paciente, mas aquele gene alterado tem alguma relação em desencadear uma potencial neoplasia naquele indivíduo. E muitas vezes isso ocorre em vários indivíduos do mesmo grupo familiar. Obviamente que alguns poderão desenvolver neoplasia e outros não. Não é uma ocorrência de 100%. E isso está cada vez mais sendo investigado. De qualquer forma, mesmo assim, a causa hoje em dia, da maioria dos casos, não é conhecida. É desconhecida. Sim, e no caso das causas hereditárias, elas são mais raras, né? Eu tenho dado aqui de cerca de 4%. Isso. Existe uma síndrome, a mais popularmente conhecida, a síndrome de Li-Fraumeni, em que os portadores dessa alteração genética, eles têm uma incidência maior de determinadas neoplasias. Então, quando se tem conhecimento de uma família em que os componentes podem ter essa alteração, se recomenda fazer exames, alguns anuais, alguns mais frequentes, né? Porque são neoplasias que podem ocorrer em diversos sistemas do corpo, sistema nervoso, mama, Sim. ossos, músculos. Então não existe um local específico. Então existem protocolos de segmento, de acompanhamento para essa população de pacientes. Para essa família que já sabe, né, Exatamente. que tem esse tipo de câncer. E como é que funciona o tratamento hoje no Brasil, né? Engloba a quimioterapia, a radioterapia, né? O SUS garante esse acesso de forma integral? O Brasil é um país muito grande, com instituições muito heterogêneas. Nós temos instituições extremamente capacitadas, com equipamentos, podendo oferecer tratamentos de primeiro mundo. Tem as instituições menos favorecidas. De forma geral, o SUS ele permite que os pacientes, crianças e adolescentes com câncer recebam quase que o melhor que existe de tratamento. Existem exceções, existem novos medicamentos cujo acesso ainda necessita de um aval de agências tipo Anvisa, mas de forma mais geral, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, recentemente imunoterapia, têm sido aplicados mesmo em pacientes do SUS. Como o câncer é uma doença pouco frequente,
sempre se recomenda que crianças e adolescentes sejam tratados em centros capacitados, em centros que tenham experiência naquela doença, porque eles criam ao longo do tempo aquela experiência e acabam oferecendo para o paciente o que tem de melhor, independente de ser SUS ou não SUS. Então isso é um dado bastante conhecido e confirmado a nível de diversas pesquisas internacionais. Quer dizer, o SUS garante esse acesso de forma integral, né? Sim. E quais são as principais inovações no tratamento do câncer infanto-juvenil nos últimos anos? As inovações são de diversas áreas. A parte de quimioterapia, medicamento injetável, via oral, nós temos os imunomoduladores, ou chamado imunoterapia também, que tem se agregado e permitido um refinamento no tratamento com bem menos toxicidade. A parte cirúrgica, principalmente em relação a tratamento neurocirúrgico, equipamentos que facilitam ao cirurgião a remoção de lesões que antes eram consideradas irressecáveis. A parte de radioterapia, com a possibilidade de oferecer ao paciente uma dose de radioterapia, uma intensidade talvez mais alta, mas assim bem mais específico, e não aquela irradiação que tem um campo muito aberto, que pega tecidos saudáveis, dando danos. Temos também um acréscimo no tratamento de suporte, antibióticos, equipamentos a nível de unidades de tratamento intensivo, UTIs, pessoal mais capacitado para atender, emergências mais ágeis para atender determinadas situações, disponibilidade de instituições onde antes não existia e agora existem. Então, é um conjunto de ações que junto permitem obter um melhor índice de cura. E o doutor, seria, no caso, essa medicina de precisão para o tratamento? A medicina de precisão é algo muito debatido, né? Porque parece um mundo ideal, mas hoje em dia ainda não se tem para todas as situações oncológicas um alvo específico, um alvo celular, uma alteração genética ou de alguma molécula daquela célula neoplásica que se tem um remédio específico para danificar somente aquilo. Perfeito. Seria o ideal. Algumas neoplasias existem, resultados maravilhosos, mas não é válido para todas as situações. Entendi. O diagnóstico em um jovem causa um impacto emocional muito grande na família, né? Como o Instituto do Câncer Infantil atua para apoiar não apenas o paciente, mas também os familiares, né? E falar um pouquinho da estrutura do Instituto do Câncer Infantil, doutor. Perfeito. A criança e o adolescente é um indivíduo totalmente dependente dos seus pais e, quando acometidos por uma neoplasia, eles precisam reagendar suas atividades familiares, né? Às vezes o trabalho, às vezes os estudos, né? Dos pais, do paciente, muitas vezes até dos irmãos. Isso mobiliza muito a família e todo esse esforço em busca de uma cura. O Instituto Câncer Infantil, uma ONG que está estabelecida há muito tempo, ela tem oferecido para essas famílias a oportunidade de um apoio multidisciplinar que envolve uma série de profissionais, desde a equipe médica, a equipe de psicologia, assistente social, farmacêutico, odontologia, fonoaudiologia. Então a gente vai citar aqui pelo menos umas 15 especialidades que vão acolher essa criança e essa família na medida da sua necessidade. A gente hoje em dia, no Instituto Câncer Infantil, atende um número muito grande de crianças, possivelmente mais de 500 crianças e suas famílias, muitas vezes irmãos. Nossa, e esse atendimento ele é estendido ao pai e mãe, muitas das áreas, por exemplo, odontologia. A questão obtenção de próteses de pacientes que eventualmente são amputados, próteses oculares, a parte de orientação nutricional com nutricionista. Então é um sistema de saúde, vamos dizer assim, multidisciplinar,
que permite, que dá um subsídio para essas crianças e famílias poderem seguir com o tratamento oncológico. O tratamento oncológico ele pode durar 5 meses, 6 meses ou até 2 anos. E um dos segredos do sucesso do tratamento oncológico é a fidelidade ao cronograma. Isso é Muitas vezes a destacar. família precisa de um suporte de transporte, suporte de estadia, suporte de alimentação para manter essa fidelidade. O Instituto está sempre ali, à disposição dos hospitais. Nós temos 6 hospitais públicos no estado que atendem câncer infanto-juvenil. 3 deles em Porto Alegre. Então, por questão geográfica, as crianças atendidas nesses 3 hospitais de Porto Alegre, o Clínicas, Hospital Conceição, Criança Conceição, Hospital Santo Antônio. Então, são crianças que são mais beneficiadas por questão de proximidade, suas famílias. Então, o Instituto atua abertamente, os pacientes são encaminhados através do sistema de consulta, usando o sistema de regulação, atende pelo SUS, e uma vez atendidos, lá no Instituto eles são avaliados pelas diferentes áreas e ver qual a necessidade, qual a área necessária. Então, todo esse movimento ele acaba beneficiando o paciente porque permite o objetivo final, receber o tratamento da forma mais adequada possível. E para chegar até o Instituto, geralmente eles são direcionados pelos postos de saúde, unidades de saúde. Como é que a pessoa chega até... O paciente, quando chega, ele chega já com o diagnóstico, né, um grupo de pacientes que chega com o diagnóstico, que vem de algum dos hospitais conveniados, tá? Desses que eu citei. Então, o assistente social desse hospital que encaminha para o Instituto. O Instituto acolhe e aí faz o atendimento. Perfeito. E doutor Lauro, em relação a essa questão assim dos profissionais da saúde, como é que é feito esse acompanhamento, esse preparo? Tem todo um direcionamento do Instituto do Câncer Infantil também em aperfeiçoar, né, a forma desses profissionais da saúde lidarem, no caso do paciente com câncer, né, crianças, como é que é feito o profissional de saúde, independente da área que busca essa área, é porque ele já tem alguma afinidade, ele já tem algum interesse em ajudar essa população, que é uma situação muitas vezes bastante traumática. Então, já começa por aí. Verdade. Ao longo dos atendimentos, a pessoa mesmo, individualmente, ela vai se sentindo com condições ou não de seguir com esse atendimento. Então, ela meio que se autorregula, né? Eventualmente, algum profissional diz, olha, não consigo, eu tenho um pouco de dificuldade, por isso, por aquilo. Mas a grande maioria se mantém muito fiel a seu propósito, né? Tem aquela questão de tudo que tu fizesse está ajudando aquela criança, aquela família que está numa situação difícil, e isso não deixa de ser um reconhecimento tanto para os profissionais da saúde que estão lá contratados para isso, quanto para os voluntários, né? Claro. Seria esse teleatendimento também, que as pessoas tenham acesso, no caso, o teleatendimento, ele faz parte de um convênio que o Instituto tem com a Secretaria da Saúde, baseado em 3 tópicos. Um deles é teleatendimento. Então, é um 0800 511 21 21, que os familiares, os profissionais da saúde, enfim, todos podem ligar, estão livres, né? E quem vai atender é uma enfermeira ou um médico que tem a familiaridade lá do Instituto em acolher as dúvidas, em tirar as dúvidas. Por telefone existe alguma limitação, obviamente. O segundo pilar, então, o primeiro o segundo é atendimento presencial, então a pessoa tendo ou mantendo alguma dúvida, ela pode presencialmente ir lá ser atendida, liga, agenda, sem custo, obviamente, né? E o terceiro pilar é a assistência, é uma capacitação que o Instituto faz com os profissionais de saúde da rede estadual, de toda a rede. Então, que fantástico. Uma série de aulas, né, de exposições que estão gravadas, enfim, e que eles vão receber um olhar de como poder abordar uma suspeita de neoplasia em crianças e adolescentes. Isso é feito em todo o estado?
Sim, é um convênio com a Secretaria Estadual. Foi divulgado extensivamente, assim, isso já existe há 4 anos, né? Mas é continuado, obviamente. E tem a parte do voluntariado também, né, doutor? O voluntariado dentro do Instituto é muito grande, mais de 500 voluntários. Então, a pessoa da sociedade, da comunidade que tiver interesse, entre em contato, onde é feito uma avaliação, uma conversa, um entendimento das motivações. Aquela pessoa ela vai ser alocada preferencialmente para alguma área com a qual ela tem mais expertise, tem mais interesse. Algumas preferem ter mais contato com pacientes, outras preferem não ter contato com o paciente, mas ajudar de alguma maneira. Então, é um movimento bem interessante. São pessoas que são capacitadas para isso, né? Recebem toda uma orientação antes de ter qualquer tipo de contato com pacientes e familiares. Claro. E, doutor Lauro, que mensagem de cuidado e orientação o senhor gostaria de deixar para as famílias que nos acompanham aqui na rádio, que estão ouvindo hoje, deixar uma mensagem aí para os pais de crianças que estão passando por esse momento, né? De uma maneira geral, a gente percebe que os pais têm uma sensibilidade, por motivos óbvios, de conviver com aquela criança, e que toda vez que existe alguma alteração no comportamento, alguma alteração daquela criança está menos disposta, está mais pálida, que tem uma dor que não melhora, que tem um caroço que nunca percebeu antes, que está caminhando diferente, que sempre se queixa de um desconforto ou uma dor em determinado ponto do organismo, que isso seja levado a sério. O levar a sério prestou atenção, ficou em dúvida, leva para o seu pediatra, leva para uma UBS mais próxima e explica, olha, alguma coisa nesse segmento não está certa, não sei o que é. É ali que começa o diagnóstico de uma forma mais precoce. A investigação, né, doutor? E aí vai a investigação. Quer dizer, valorizar qualquer mudança que seja contínua, né? Que seja valorizar os pequenos sinais e sintomas. Esse pode ser, geralmente o início ele é muito sutil. Ele vai se aguçando ao longo do tempo. As pessoas se assustam às vezes com a questão da febre. Agora até mudou, né? O protocolo acima de 37,5 seria considerado febre, é isso? 37,5, 37,8. A febre por si só é um sintoma muito, muito comum, né? Ele se acompanha de algumas neoplasias, mas a febre por si só, uma febre com uma dor de garganta, tu não precisa ficar pensando em outra coisa. Exato. Mas uma febre persistente, sem dores, aí já começa a sair daquele habitual. Eu acho que é isso que é importante os pais terem em mente. Exato. Muito obrigada, doutor Lauro, pelas informações que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes. O Setembro Dourado é um mês de alerta e também de esperança, reforçando que com um diagnóstico precoce e tratamento adequado, a maioria das crianças e adolescentes tem grandes chances de cura. Muito Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade. No próximo bloco, seguiremos com o programa Viver Bem Guaíba, trazendo mais informação de saúde e bem-estar para você e sua família. Imagine viver com uma dor constante em várias partes do corpo, sem uma causa aparente e muitas vezes sem que as pessoas ao redor compreendam essa condição. Essa é a realidade de quem tem fibromialgia, uma síndrome que afeta milhões de brasileiros com dores musculares, fadiga, distúrbios do sono, alterações de memória e de humor. A novidade é que a partir de janeiro de 2026, a fibromialgia será reconhecida por lei como uma deficiência, garantindo acesso a direitos e políticas públicas que podem transformar a vida desses pacientes. Para entender melhor o que muda com essa lei, quais são os principais sintomas e desafios da fibromialgia e como ela pode ser tratada, nós recebemos hoje o Dr. Leonardo Botelho, anestesiologista especialista em dor, professor de Medicina da Dor e Anestesiologia da URGS e coordenador da Clínica de Dor do Hospital Divina Providência. Dr. Leonardo,
Seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem Guaíba. Muito obrigado, Paula. Bom dia. Bom dia. Para a gente começar aqui a nossa entrevista, o que é a fibromialgia e quais são os sintomas mais comuns? Como você disse aí na introdução, né, então a fibromialgia é uma doença que, embora hoje, né, se fala muito no cuidado e no diagnóstico reumatológico, mas hoje a gente sabe que é uma doença neurológica, né? Essas pessoas, elas têm uma disfunção, então não existe uma lesão específica no corpo, nem no cérebro, nem nas vias do cérebro, mas existe uma disfunção, uma falha no funcionamento do sistema de percepção de dor. Todos nós temos um sistema de percepção de dor que ele, evolutivamente, né, ele foi, né, criado, né, por Deus ou criado pela evolução humana, vamos dizer assim, para que que o nosso cérebro, nossa consciência percebesse uma lesão de alguma parte do corpo. E esse sistema, então, quando eu tenho uma lesão de um tecido, uma parte de um conjunto, essa informação de que ali está ocorrendo uma lesão, ela é captada por receptores, né, daquele órgão, né, pode ser interno também, não dizendo da pele ou da estrutura musculoesquelética, mas também dos órgãos internos. E ela é captada, então, essa informação por receptores específicos, né, para essa informação, e ela chega no córtex, onde a gente tem a percepção, lá na minha, bati a ponta do meu dedo ao fechar a porta, está doendo, né, o meu dedo, né, fechar a porta da geladeira, vamos dizer assim. Então a gente tem esse sistema de proteção. E essa pessoa tem uma disfunção, né, de uma forma que é muito amplificada. Esse sistema também, né, se a gente for pensar, ele é um sistema que ele serve para isso, mas em alguns momentos ele tem um freio que bloqueia, que serve para amenizar a percepção da dor, né, que é o nosso sistema analgésico, que leva as nossas endorfinas, alguns outros neurotransmissores, como a serotonina, que eles são bem controlados por fatores de estresse agudo, cortical, né? Aquela história que os soldados na guerra, né, quando estão ali na linha de fronte, na adrenalina que se diz, né, leva tiro e nem sente a bala pegar porque a vida está dependendo disso. Ou então, muito comum de a gente se cair, se lesionar num jogo de futebol de final de semana e continuar lá, porque está com o corpo quente ali. Cortisol já. Exatamente, a 1000, nem sente. Aí depois que para o corpo, que viu que o tornozelo lá está inchado, o estrago que fez, que a dor vem com tudo. E quem tem fibromialgia tem uma disfunção. O que era para perceber a dor é amplificado. E o que é para bloquear essa percepção é defeituoso, de forma que amplifica em vez de bloquear. E aí qualquer informação mínima, quando chega na consciência, é percebido como dor mais forte. Até um ponto em que outras percepções, como pressão, como movimento, como algum esforço muscular que a gente faça, o cérebro perceba como dor. E essa é a fibromialgia. Entendi. Ela se caracteriza, né, na clínica, para a gente suspeitar, como um quadro, né, e é o mais típico, né, da critério diagnóstico, a dor generalizada. Né? Dói cada hora um lugar do corpo, muitas vezes sem ter, faz exames e não tem uma razão específica. Né? E aí, como você disse, também existe disfunções extras à parte da percepção de dor, como alteração da qualidade do sono, né, tendendo à insônia, né, cada vez menos qualidade do sono, até a perda total do sono, alterações da cognição, com problemas de memória, de concentração, né? E a parte emocional, claro, né? Que vem envolvida também, porque é por causa das conexões que nós temos no cérebro da nossa parte sensitiva com a nossa parte emocional. Perfeito, doutor Leonardo. E em relação à prevalência da doença na população, né? Eu imagino que as mulheres sejam as mais atingidas. É verdade. Na medicina a gente diz que as mulheres são sofredoras e os homens são morredores, né? Verdade. Então sim, né, os fatores hormonais femininos no desenvolvimento do sistema nervoso levam a ter uma maior sensibilidade,
a dor, né, do que o sexo masculino. Daí se vê que a fibromialgia é mais frequente em mulheres, a enxaqueca, que é outra doença muito parecida, só que restrita à cabeça, né, também, né, bem mais prevalente no sexo feminino. Então, existem estudos, né, que variando de populações, Brasil, Europa, Américas, etc., que diz que entre 1 para 3, né, 3 mulheres para cada homem, até 7 para 1, assim, 7 mulheres para um homem. Nossa, né? Então, é bem alto. Uma variância grande dependendo da onde é feito o estudo, e uma predominância maior ainda, né, para a população urbana, né, chegando a quase perto de 9, 10% em mulheres, né, que vivem em cidades. Nossa, mas é um índice alto, né? Sim, é bem alto. O que tem uma diferença é o espectro da doença, né, que nós temos casos leves e casos severos, né, então é como uma hipertensão, por exemplo. E por que essa doença ela é tão difícil de ser diagnosticada, né? De se diagnosticar? O que acontece, assim? Primeiro, na história, assim, da mais recente da medicina, as síndromes de dor crônica e a especialidade de dor crônica, por exemplo, ela é um fenômeno que está sendo estudado, né, depois da década de 70, praticamente. Então é uma coisa muito nova. Essa observação, né, que alguns pacientes se queixavam de dores incapacitantes e que não era um quadro agudo, né, e que não respondiam não respondiam às medicações normais que a gente dá para uma dor pós-operatória, uma dor de uma fratura, etc. Algo pontual, né? Algo pontual persistia. Então, isso daí levou alguns cientistas americanos a fazerem congressos e coisas para debaterem isso. Então isso foi tudo assim, aconteceu na década de 70. Até a gente teve uma expoente, uma médica, a doutora Miriam Martelletti, que foi a professora de quase todos os mais antigos. Eu ainda peguei o final da época dela de ensino, que foi uma dessas pioneiras que saiu do Brasil para trazer esse conhecimento aqui para nós, né, aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas é o centro de dor mais antigo, com formação de médico mais antigo em atividade hoje no país. Né, desde a de 78, antes de eu nascer. Olha já só. existia. Quer dizer, começou então essa movimentação para a especialidade da dor. Da dor, exatamente. E a fibromialgia sempre foi uma coisa que já existia relatos, ela mudou de nome várias vezes antes disso, dessa parte da dor que não era explicada. Na época que a psiquiatria começou a desabrochar com Freud, né? Era relatado que essas mulheres eram histriônicas. Doenças, né? psicossomáticas. Exatamente. Né? O histrionismo doloroso, que se dizia. E que o que acontece é que somente recentemente, né, que a tecnologia de análise fisiológica, é muito mais fácil a gente estudar uma coisa objetiva, claro, uma fratura, uma lesão que vê num raio-x, um exame que é, por exemplo, que é quantificado no exame de glicose, que está lá 300 e não está abaixo de 100, que é vitamina. Exatamente, que é muito mais fácil de quantificar. Então isso e o próprio estudo, né, a parte do ensino da dor é muito ruim, né? Nas escolas hoje no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, se a gente for ver assim, o tempo de aprendizado né, por exemplo, dor crônica, né, se eu for dar o número aqui como um todo, a todas as doenças que têm dor crônica, ela é prevalente em 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial tem, em algum momento da vida, dor que persiste por mais de 6 meses, né, que é considerado dor crônica. Né, uma grande parte disso, dor por mais de 10, 20 anos, né, que são os quadros, 2 vezes pelo resto da vida. Então, como eu estava dizendo, o ensino é muito ruim, tanto nas faculdades de medicina, quanto nas faculdades de fisioterapia, psicologia, toda a área. Isso daí é uma coisa muito nova que está saindo. Então, isso é o que dá tanta dificuldade de fazer o diagnóstico. E aí os médicos estão acostumados com aquele modelo que a gente chama de biomédico, que as coisas têm que ser proporcional, né? Eu tenho
uma lesão de tamanho X, a dor tem que ser do tamanho muito X. Cartesiano, muito cartesiano. E que não funciona assim para dor crônica. Né? Então, isso também pode ser uma das razões de se confundir com artrite, tendinite, até doenças autoimunes também. Sim, até porque o paciente que tem fibromialgia, ele tende a ter mais dores musculoesqueléticas, né? Por causa do baixo condicionamento físico que a pessoa acaba ficando ao longo da vida, e desenvolve mais frequentemente isso. Só que uma tendinite, uma artrite, numa articulação não vai explicar esse quadro generalizado, esse quadro que cada hora está num lugar que a pessoa tem. Então, e aquela dor, né, que ele tem a lesão vai ser muito mais intensa do que eu e você que não temos a fibromialgia, que a gente vai ali, faz uma massagem, faz alongamento, né? E se recupera. E se recupera rápido. Então seria caracterizando pelos membros superiores e inferiores? Sim. Todo, né, na verdade... Todo o sistema. O sistema, né? A característica da dor da fibromialgia tem que ser 3 quadrantes do corpo, né, pra gente fazer o diagnóstico. Tem que ter dor espalhada. Por isso que é tão demorado, assim, que pode ser até o diagnóstico completo mesmo, definitivo, de 2 a 5 anos, é verdade esse dado? É que, na verdade, é que leva esses paciente, principalmente o paciente que usa o sistema público de saúde, então esse paciente demora para chegar num serviço especializado para fazer o diagnóstico esse tempo. Mas quando ele chega e vem com essa história, o diagnóstico é feito basicamente imediatamente, né? Que aí a gente avalia de forma biopsicossocial como que é a característica da dor, a gente avalia, né, como que são as capacidades do paciente, o grau de comprometimento emocional, qualidade do sono, etc. E aí a gente vê que fecha o diagnóstico, né, que já está bem especificado, existem critérios para fazer o diagnóstico da fibromialgia, né? A gente pede alguns exames, né? Os exames são mais para descartar outras doenças, né? Como doenças reumáticas, doenças autoimunes, em que é necessário tratamento paralelo ao da fibromialgia, mas mesmo hoje a gente não fala assim que é o diagnóstico de exclusão, porque os pacientes que têm essas doenças reumáticas, eles podem ter a fibromialgia associada ou não. Tem essa questão também. Então, quer dizer, então é importante ser feita uma ótima anamnese, imagina, investigação clínica, e também tem exames laboratoriais, no caso, para poder distinguir isso, de outras doenças. Exatamente, mais para distinguir, para falar, não tem mais nada além, é só fibromialgia, então deve ser tratado apenas como fibromialgia. Ou não, né? Temos alguma coisa que pode ter autoimune. Tem associado. Um FAM que pode gerar lúpus, um marcador de artrite reumatoide, e aí então precisa ser avaliado pelo reumatologista a doença autoimune, e pelo reumatologista mesmo os sintomas da fibromialgia, ou, né, pelo médico da dor, acompanhando em paralelo, né? Normalmente, né, na parte privada, os reumatologistas preferem continuar com essa parte mais orgânica da artrite e passa a parte biopsicossocial para quem já tem esse conhecimento mais psicológico, etc. Porque existe uma interdisciplinaridade grande, né, para quando tu começa a se dedicar por essa área da dor. Sim, até porque ela é multifatorial também, né? Exatamente. Então, sempre a nossa avaliação é levando em consideração esses aspectos. Claro. E, doutor Leonardo, quais são os impactos da fibromialgia na qualidade de vida das pessoas? Essa dor constante, eu imagino, pode ser incapacitante, né? Sim. Como outras doenças crônicas, né, a fibromialgia tem um espectro de gravidade. Um bom exemplo é a gente levar como consideração, que todo mundo conhece, a pressão alta. Todo mundo tem na família alguém que tem uma pressão alta, que toma um remédio 1 ou 2 vezes por dia e a pressão controla bonitinho, tá lá, vai lá, não tem risco de nada, vai no cardiologista, no clínico geral, não, tá ótimo, vamos manter. Assim. Faz um controle, né? E conhece aquelas pessoas, ou tem na família, aquelas pessoas que tomam 4, 5 remédios, que a pressão tá lá 180 por 120, que já tiveram infarto, que já tiveram 2 tipos de AVC e etc. E o tratamento, apesar de todo o tratamento já tentado no máximo, a doença ainda segue vencendo, vamos dizer assim. Então existe na fibromialgia esse espectro, né? Então a gente vai ver aquele paciente que com pouco tratamento, muitas vezes
usa a medicação por um curto período de tempo, 5, 6 meses, a pessoa começa a fazer atividade física, outras atividades, e faz uma mudança no hábito de vida, que é muito necessário para todas as doenças crônicas, e às vezes é o mais difícil da gente implementar na vida do paciente, que é mudar o nosso jeito de viver. É o jeito de pensar, né? Então, isso daí acaba sendo difícil, e aí essas pessoas ficam bem, né? Tem pessoas que têm fibromialgia que hoje o tratamento é praticar corrida. Olha que bacana! Sem remédio. Incrível! Enquanto tem aqueles pacientes, né, com a doença muito severa, em que estão com 4, 5 medicações, estão fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, com fisioterapeuta, terapia ocupacional, etc. E seguem muito debilitados, né, apesar do tratamento todo otimizado ao máximo, assim, do que se tem hoje, né? Exatamente, em conjunto. Então existe esse espectro grande de doença. E essas pessoas são as pessoas que têm uma das piores qualidades de vida dentre as doenças que a gente vê, assim. E essa questão dos critérios, né, que tu havias comentado, quais são os critérios para o diagnóstico da fibromialgia? Então hoje nós temos, né, desde 2016 um novo critério em que leva a condição, a distribuição, né, da dor ao longo do corpo e a gravidade desses outros fatores, como insônia, alteração cognitiva, sintomas emocionais envolvidos, e aí se tem uma pontuação de gravidade. Né? Existem alguns outros questionários, outras coisas que é utilizado a nível de pesquisa, mas para o diagnóstico são esses o que é utilizado atualmente, assim. Né? Entendi. E, doutor Leonardo, na prática, o que muda, na sua opinião, com o reconhecimento da fibromialgia como deficiência a partir de janeiro de 2026? Então, eu acho que isso daí foi um passo importante, na luta pelo reconhecimento dessa patologia, que é muito marginalizada, estigmatizada ainda assim no meio. Senso, né? Comum, né? Senso comum, mas ainda não é a luta final, né? É importante a gente perceber que a lei ela foi promulgada, mas é uma coisa que está muito genérico, então não diz muito como que as situações vão se proceder, né? Diz que o poder público vai ser responsável por essa avaliação biopsicossocial para, de acordo com a gravidade de cada situação avaliada com o paciente, determinar se ele vai ser incluído como PCD ou não. E né? Aí vem uma outra discussão também, né? A outra discussão é quem que vai fazer, né? O poder público é muito genérico, né? Então não especifica qual esfera, né, da máquina pública vai ser responsável, né, se vai ser criado novos serviços para fazer essa avaliação, e eu acho que tem que ser, se for criado, tem que ser um serviço independente, né, para que isso ocorra da forma mais correta, se vai ser absorvida pelas estruturas que já estão fazendo o tratamento. Isso eu acho que é o pior das opções, porque vai tirar hora e tempo, já são muito poucas, né? Por exemplo, sim, aqui no Porto Alegre, nós temos 3 serviços de atendimento ao paciente com dor crônica para o paciente do SUS. Quer dizer, hoje são disponíveis 3 centros. 3 centros aqui em Porto Alegre. Específicos para a questão do acompanhamento do tratamento. Isso. Então, se essa população toda, né, precisar ser avaliada por esse centro, vai desviar tempo dessa equipe de tratamento para avaliação. Né? Para fazer o diagnóstico. Quer dizer, vai se ter muitos diagnósticos e pouca efetividade do tratamento e acompanhamento. Isso daí vai. E vai fazer com que seja mais uma lei que está no papel e não entra de prática na realidade. Claro, quer dizer, é um passo importante esse reconhecimento, né? Porém, é um passo, ainda não é o final da caminhada. Exato, pode ajudar também, acho que em relação à questão da diminuição do preconceito, que é uma outra coisa que eu gostaria de comentar, quer dizer, a pessoa é poliqueixosa, né? E não se vê a condição que esse ser humano está vivendo. Né? Esse estigma é o que a gente escuta no consultório, na vida da pessoa, família, etc., que tem muito a ver com um pouco da falta de empatia que a gente está vivendo na nossa sociedade atualmente, né? As pessoas estão acostumadas, né, a ter uma dor, tem uma dor ali, trata, usa um remédio, passa, mas
não é uma dor que vai, tu toma um remédio e não passa, e vai, toma de novo, e tem outro dia, não consegue levantar, tu não tem dificuldade para tomar banho, para pentear o cabelo, porque dói. E as pessoas não conseguem entender e acham que isso daí é por vontade do paciente. Então isso é um estigma que a gente escuta, né, todo dia, e isso daí é debatido nas reuniões de grupo que tem. E realmente campanhas educacionais é importante. Eu acho que ali a lei diz sobre isso, campanhas educacionais para a população médica, para melhorar o atendimento muito antes de chegar esse paciente no atendimento de especialidades. Ele já pode ter sido iniciado numa unidade básica, num médico não especialista. Então, precisa ter políticas que vão melhorar o ensino de dor, né, desde a graduação, não só na nossa faculdade de medicina, como nas outras faculdades das áreas da saúde, para incluir esse paciente com fibromialgia, incluir esse paciente com dor crônica, né, no aprendizado, né, de quem são os prestadores de serviço de saúde, né, para que estejam preparados para tratar essa população. Com certeza, né? Quer dizer, até porque é uma doença que tem que ser vista sobre várias óticas, né? Vários aspectos. Em relação aos recursos de tratamento hoje, né, doutor, o que é indispensável, assim, hoje? De que forma é preconizado o tratamento hoje? Então, o tratamento da fibromialgia, ele tem um tripé que é fundamental. É a parte medicamentosa, que vai, então, quimicamente tentar regularizar essa disfunção que tem no sistema da percepção da dor. O tratamento psicológico, né, o tratamento que vai organizar a vida desse paciente, né, para ajudar ele a alterar seu modo de vida, para adaptar e para sempre tá fazendo as coisas levando em consideração a sua patologia, para não abusar e não recair, e também tratar, né, as doenças, né, emocionais envolvidas, né, os gatilhos, né? Os gatilhos emocionais, né? Eu digo para os meus pacientes, nem tudo é remédio, você precisa desenvolver barreiras para que os fatores estressores da vida, do dia a dia, não te sobrecarreguem e não te expressem na tua dor. Né? Então isso daí é uma coisa que é um exercício que não vai ser o remédio que vai dar. Saber administrar essa tensão, né? Esse exatamente. E usar outros fatores que podem desviar a atenção disso. E o melhor desses fatores é a atividade física. Porque a gente precisa da atividade física, né, se eu for considerar qual que é o principal desse tripé, qual que é a matriz do tratamento, é a atividade física. Por quê? Primeiro, o exercício físico, né, desenvolve no cérebro, faz com que o sistema nervoso produza substâncias que são as substâncias que normalmente estão deficitárias no paciente com dor crônica, principalmente no paciente com fibromialgia. Então, as endorfinas, serotonina, noradrenalina, dopamina, isso tudo naturalmente produzido. E muito pelo contrário, os remédios que a gente faz não fazem produção. Isso é os importante remédios que destacar, existem, doutor. Eles inibem a degradação do que a gente produz. Para tentar, tipo assim, a gente está em falta, então vamos diminuir a saída para ver se segura um pouco mais a concentração disso. Mas ele não aumenta a produção. Exatamente. O que aumenta, o que hoje a gente sabe que aumenta a produção é a atividade física. Por isso que a atividade física regular é o que a gente preconiza, que é o fator que vai mexer no problema inicial, que é a diminuição de produção dessas substâncias. E há novidades na ciência sobre as causas ou fatores de risco, como predisposição genética, estresse, alterações hormonais? O que há hoje? Sim. Existe uma nova descoberta que alguns pacientes, né, uma boa parte dos pacientes que têm o diagnóstico de fibromialgia tem um anticorpo a uma célula bem específica do sistema nervoso central, que é o gânglio da raiz dorsal, essa chamada célula satélite. Então, uma descoberta assim, bem recente das pesquisas, da ciência, que talvez possam gerar medicações mais que vão direto ao alvo, como essas medicações de anticorpos monoclonais mais novas que existem para tratar câncer, para tratar doenças reumáticas e doenças neurodegenerativas. E de tratamento, além do
basal, hoje nós temos uma gama grande de técnicas de neuromodulação. Como sistema de disfunção nervoso, a gente consegue reverter um pouco, de uma forma mais direta, a disfunção do sistema nervoso usando energias físicas, né? Aqui no Hospital de Clínicas, o nosso grupo de pesquisa de dor e neuromodulação faz bastante pesquisa, desenvolve bastante pesquisas com pacientes com fibromialgia. Nós estamos uma pesquisa nova, grande, usando uma técnica que nós aqui no Brasil nós somos pioneiros aqui, inclusive desenvolvemos um aparelho de tratamento para uso domiciliar, em que a gente desenvolve pesquisa, que é a estimulação transcraniana com corrente contínua, né? Eletrodos que a gente coloca na superfície da cabeça, né? Com uma esponja, já passou em várias partes da mídia isso daí, em que o paciente em casa ele pode fazer o tratamento acompanhado pelo médico, o médico coloca no aparelho, né, quanto tempo, qual que é a potência, etc. E ele é treinado a colocar a touca já com a região que precisa fazer a estimulação e fazer o tratamento no seu domicílio, não dispensando a coisa de ter que vir a um centro para fazer o tratamento, voltar, então tirando esse custo, essa parte do translocamento. Isso pelo Clínicas, isso está sendo oferecido? Isso está sendo feito pesquisa para defilar. Então nós temos uma pesquisa grande agora, já tivemos pesquisas de outros fatores genéticos envolvidos. Na verdade, fibromialgia é uma das áreas que a gente mais desenvolve pesquisa aqui no grupo de pesquisa de dor e neuromodulação do Hospital de Clínicas. Então agora nós estamos numa pesquisa grande que visa comparar, né, esse tratamento da neuromodulação com a principal medicação hoje do mercado para o tratamento da fibromialgia, que é a duloxetina, né, uma medicação, né, que hoje não é disposta no sistema de saúde público, né, mas que é a mais utilizada no meio privado e para os pacientes que têm condições de bancar o tratamento, por ela ter menos efeitos colaterais, ela ter uma potência de tratamento grande, magnitude de tratamento grande no paciente com fibromialgia. Então nós temos essa pesquisa tentando comparar com a medicação. Com a medicação, né, colocando ela como primeira linha também, né, essa técnica de neuroestimulação como primeira linha também, até para depois ter políticas públicas que coloquem esse tipo de tratamento, né, no SUS. Já é disponível, a patente já existe o aparelho para compra, né, em lojas de fisioterapia, de tudo, né? Mas a grande maioria da nossa população não é um tratamento. Se a gente colocar o que se gasta de medicação num ano e o custo do aparelho, menos de um ano se paga o aparelho, mas a maioria da população não consegue. Não tem acesso, né? Até em relação ao tratamento, né? Hoje, pelo SUS, essas medicações, quer dizer, as pessoas conseguem ter acesso a alguns tipos de acompanhamento? O que é? Isso, hoje tem as principais classes das medicações de tratamento da fibromialgia, nós dispomos no SUS, né, que são os antidepressivos e os anticonvulsivantes, né, o tratamento de dor crônica, né, as pessoas, mas eu não tenho depressão, não tenho convulsão, por que eu vou usar? É que na verdade essas medicações elas surgiram para tratar a depressão ou convulsão, etc, e depois se viu que elas são melhores para tratar dor, que os pacientes melhoram mais que dor do que a própria coisa que ela foi criada. Então elas foram desviadas, não são mais utilizadas tanto para o que elas foram criadas, idealizadas, porque tem medicações muito melhores para isso do que essas, né? Essas acabaram se tornando medicações de segunda ou terceira linha para depressão, para convulsão, enquanto para dor é a primeira linha, porque melhorou muito mais com baixa dose, etc, as medicações. Então nós temos, né, hoje no SUS, né, a classe dessas medicações, mas todas são medicações que agem no sistema nervoso, então também são cheias de efeitos colaterais que o médico tem que ir administrando à medida que vai progredindo no tratamento dos efeitos colaterais, para ver se é possível contorná-los e manter o tratamento ou se tem que trocar para outra medicação, né, que
possa não ter efeitos colaterais para aquele paciente. Então, por isso a importância dessa pessoa que já começa a identificar que está sentindo vários sintomas que podem ser fibromialgia, procurar um especialista. O que se preconiza, doutora? Assim, procurar primeiro que é um anestesiologista, um especialista em dor, o primeiro contato assim do paciente que já começa a se identificar que pode estar com fibromialgia. O primeiro contato deve ser sempre assim, como o nosso sistema é descentralizado, né, né, público nos postos de saúde, né, caso ele não perceba que não está evoluindo no seu tratamento na unidade básica com o médico generalista, solicitar o encaminhamento via central de especialidades do SUS para essas unidades que têm esse tratamento especializado. Doutor Leonardo, eu gostaria que tu deixasse aqui uma mensagem final. A gente está chegando ao final do programa, tem muita dúvida ainda, né? Vai vir pela frente agora a partir dessa nova lei em 2026, mas que deixasse uma mensagem para os pacientes, né, que sofrem de fibromialgia hoje. Eu tenho um convite, né, quem tiver interesse, né, em participar de pesquisas nessa área, quem tiver o diagnóstico de fibromialgia ou de outras síndromes dolorosas que tem interesse em participar de pesquisas desenvolvidas no Hospital de Clínicas pelo Grupo de Dor, pode entrar em contato pelo WhatsApp 5199 357 7947. Esse é o WhatsApp do nosso grupo, a gente faz o acolhimento do paciente. Se ele se enquadra a pesquisa que está em andamento, ele já é convidado a participar. Caso não tenha alguma pesquisa em andamento que tenha e ele deseja ficar na base de cadastro para quando tiver uma pesquisa naquela área, né, ele é contactado posteriormente para fazer isso. Perfeito. Quero agradecer Dr. Leonardo Botelho pela participação, pelos esclarecimentos tão relevantes. Doutor, muito obrigada por estar conosco no Viver Bem Guaíba. Muito obrigado, Paula. Fico à disposição, adorei aí a nossa conversa. Vamos ter novas oportunidades aí para ver os desfechos aí agora com a nova lei. E você que nos acompanhou, lembre-se, sentir dor não é normal. Procure um especialista, busque informações e não desista até ter o diagnóstico correto. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da AFE Educação Médica, o maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Lembramos que as 2 entrevistas de hoje estarão disponíveis no Spotify. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Bom final de semana e até o próximo sábado, a partir do meio-dia aqui na Rádio Guaíba. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Giorgio Brum e Cleiton Lopes. Produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.